E eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Pai amado Rei, Deus Todo-Poderoso, Tu és bem-vindo aqui. Como almejamos a Sua presença. Como precisamos de Ti, Senhor. Pois é com temor, com tremor que eu peço que Seu Espírito venha usar os meus lábios para conduzir essa geração, conduzir aquele que tem sede, conduzir aquele que tem fome, conduzir aquele que deseja ver aquilo que precisa ser visto. Afinal, Sua palavra é aquela que abre os olhos do cego. Sua palavra é realmente aquilo que faz com que o homem doente se torne saudável. Muito obrigado por tudo aquilo que será falado, Adonai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, meus amados. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou um mensageiro para consultar Baal-zebub, deus de Ecrón, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tisbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Bom, uma pergunta que Elias tinha que fazer para um povo, para um rei, inclusive filho de Acabe. O que esperar do filho de Acabe? Acaso que os filhos não cometem os mesmos erros que os pais? Porque pode ser que os filhos entendem com os erros, com as dores que o próprio Deus permitiu quando viram seus pais tropeçaram. Mas no caso desse jovem Acasias, sucessor de Acabe, pois entendemos que esse não foi melhor do que o pai. Cometeu um erro grotesco de consultar Baal-zebub, deus de Ecrón. Pois, amada igreja, iniciando esse culto, que o Espírito Santo possa usar os meus lábios. Assim diz o Senhor nessa noite. A igreja contemporânea tem procurado feiticeiros. Eu vou repetir. A igreja evangélica contemporânea tem procurado feiticeiros. Por acaso, não há um Deus em Israel, ó igreja evangélica? Por que você tem se prostituído ao ponto de procurar feiticeiros e bruxos? Diz o Senhor. Pois em verdade, a igreja evangélica brasileira se tornou tão mística, na sua grande maioria, que tem buscado feiticeiros, homens para trazer revelações. A igreja evangélica brasileira tem deixado homens subir para profetizar quando o Senhor não mandou profetizar. A igreja evangélica tem trazido mulheres para poder trazer profecias. E por causa disso,
se cumpra a profecia dos dias de Tiatira na terra. O que aconteceu em Tiatira? Vocês lembram? Toleravam a falsa profetisa. Pois hoje, a Igreja Evangélica Brasileira permite nos seus altares danças com simbologias e rituais satânicos. Hoje, a Igreja Evangélica Brasileira permite a sensualidade nos púlpitos. Isso mesmo. Homens e mulheres se vestindo como nos dias de Salomé. Hoje, a Igreja Evangélica Brasileira tem permitido heresias em seus altares. Alguns dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não mandou dizer. Outros dizem, estou vendo um anjo. O anjo falou comigo e deixou a sua pena no altar. Outros dizem, veja, igreja, o calçado de ouro. E esse calçado, dentro desse calçado, se encontra supostamente ouro. Dentro, apresentam um calçado e se apresenta ouro. Outros dizem que vem jarros de ouro sendo derramados sobre a cabeça de alguns, quando assim não tiveram nenhuma visão. Profecias e mais profecias são ditas nos altares da igreja contemporânea. Revelações e mais revelações. Pois tudo aquilo é conduzido por homens orgulhosos que se autotitulam profetas, que se autotitulam apóstolos, missionários, pastores e evangelistas. Homens que se consideram acima do próprio Deus. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade, Lúcifer quis se assentar num trono exaltado, um trono superior. O coração dele estava acima das estrelas do céu. E no mais alto monte, ele quis se assentar. Lúcifer declarou aquilo. Pois assim são os pastores dessa geração que não têm o Espírito Santo. Dançam as danças do candomblé, danças da Umbanda, e dizem que são pastoras e bispas. Inclusive, eles buscam alimentar um grupo de evangélicos místicos, pervertidos à idolatria. Eu irei pedir nessa noite para colocar esse vídeo da bispa dançando. Veja isso. Olha isso, gente. Vejam essa dança e ouçam os batuques. Pois é nada mais e nada menos do que a invocação de Liança. A dança da sensualidade de Salomé e a possessão de demônios. E se intitula Bispa da Igreja Evangélica, pessoal.
E esse outro que você está vendo na imagem, diz o quê? Assim diz o Senhor. Deus manda eu te dizer, você não quer mais ficar. Eu toquei em você e Deus falou assim para mim, Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Você conhece Mateus? Não? Então abre Mateus capítulo 1, versículo 23. Outro mostra as revelações. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Meu pastor Jesus, está amarrado. Porque o Carlos é meu. Ai, o Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu falar seu nome para mim, tá, filha? Anda comigo. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Saio que é meio de ofá. De ofá se quer beber polvitsma. E aqui também toda mas calma, você vai ter usar. A unção que eu tenho é uma unção que ultrapassa as paredes da igreja. Porque eu sou um dos maiores profetas do Brasil. Revelação e conclusão. Pode falar o que quiser, mas contra resultados e contra fatos não há argumentos. Eu espero você hoje às 20h30 e eu vou ser profeta na tua vida. Gente, parece uma torneira de ouro. Uau, em nome de Olha isso. Ela tu bendición. Aqui está tu bendición. Levanta tus manos. Levanta a cabeça. Homem muito conhecido, respeitado, escritor, teólogo da Igreja da Graça, pastor. Veja esse homem. Recebeu uma cura nesse culto e recebeu uma cura no outro culto. O que foi, irmão? Conta pra mim. 2 dias já que eu tava com dor de cabeça, com uma dor na nuca, e graças a Deus Foi fui curado. embora, glória a Deus. O que aconteceu aí, amigo? Eu tava no braço esquerdo, entendeu? Uns 3 dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Tava há quanto tempo aí? É uns 3 dias que eu tô com a dor no peito, e graças a Deus. Como é que era essa dor? É localizada? Ela aqui, ela abaixo do sovaco aqui, e vinha pra aqui pra frente, igual aquele negócio ali. E assim temos uma lista de falsos profetas, ministros e adoradores. Pois todos esses estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos outros falsos profetas, falsos adoradores, falsos ministros, que têm seus louvores nas primeiras paradas de sucesso, estão envergonhando a igreja que se diz de Cristo. Vejam os louvores dessa cantora. Por favor, coloca. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga, essa casa é sua casa. Veja agora os louvores dessa outra cantora. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Veja quantos milhões de visualizações tem esse cantor, pessoal. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Vejam os escândalos. Vejam o que dizem os jornais e as matérias. Coloca aí, por favor.
páginas policiais. Veja essa outra que foi presa. Olha isso. A Igreja Evangélica Brasileira tem se corrompido todos os dias e tem consultado feiticeiros e bruxos, tem consultado Baal, tem consultado Astarote, tem consultado Diana, tem consultado Beelzebu, tem brincado com o Evangelho de Jesus Cristo e tem difamado o Evangelho. Ativistas são levantados todos os dias. Ateus estão surgindo por todas as partes. E templos de Satanás têm sido erguidos. E o que a igreja verdadeira tem feito? O que ela tem feito, igreja? Pois os verdadeiros cristãos têm se escondido nos desertos e nas cavernas. Alguns têm cruzado os seus braços, não se manifesta com medo de ser cancelados pelas grandes mídias, principalmente cantores gospels. E outros têm se cansado, têm feito como Eli. Se lembra de Eli? O velho que balançava na sua cadeira? Vamos colocar, por gentileza, a cadeira a balançar aonde Eli estava. Um vídeo criado pela inteligência artificial, claro, mas eis ali Eli a balançar na sua cadeira. Eli foi conivente com o roubo dos seus filhos, Eli foi conivente com a prostituição dos seus filhos, Eli quis defender, quis guardar a arca da aliança. Mas quando soube o mal que havia acontecido com Israel, o que aconteceu? Ele caiu da sua cadeira e quebrou o pescoço. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Estão a ouvir? A minha ira se levantará contra a Igreja Evangélica Brasileira para derrubá-la da sua cadeira. E o que acontecerá com a igreja quando ela cairá da sua cadeira, diz o Senhor? Pois assim como Elias quebrou o pescoço, assim a mão do Senhor pesará sobre os líderes da nação brasileira, que fazem dos seus altares palcos e não púlpitos. E no lugar da pregação, eles colocaram um palco de show. E fazem das suas igrejas prostíbulos e não lugar de acolhimento, ou muito menos de cura, milagres e restaurações. São homens que têm se prostituído com as sacerdotisas, sejam com as secretárias, sejam com as bispas, pastoras, obreiras, diaconisas, missionárias, evangelistas e membras. São homens que têm uma vida oculta, batem nas suas esposas, as maltratam, espancam os seus filhos e roubam as ofertas no gasofilácio. São homens que têm sido uma vergonha
para o reino de Deus. Pois em verdade, essa palavra é o reflexo do que está acontecendo na nação brasileira. É o reflexo da imagem de homens que, sabendo que há um Deus em Israel, pois procuram outros deuses para consultá-los, para obter cura das suas doenças e para saber do seu futuro. E o IBGE, o governo, sabe o que diz? O Brasil está se tornando o maior país evangélico do mundo. O Brasil está se tornando um país evangélico. E com esses dados, muitos evangélicos levantam a bandeira com muito orgulho, né? Afinal, Deus é Deus da nossa pátria. Pois assim diz o Senhor: estou abandonando a igreja evangélica e estou deixando-a se corromper nos seus próprios interesses e nas suas próprias cobiças, diz o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu fortalecerei a minha noiva, diz o Senhor. Os verdadeiros profetas serão guardados em cavernas. Os verdadeiros profetas serão sustentados. Os verdadeiros profetas sairão a profetizar. E todos aqueles que vivem a verdade do Evangelho, eu, o Senhor, lhes darei um escape para sobreviver nos dias maus. Porque é chegada a hora de muitos se esfriarem. Pastores sairão entre si no soco. Haverão denúncias contra essas igrejas e contra esses falsos pastores. Vejam a briga desses pastores. Por favor, coloca esse vídeo. Você quer o Romeu aqui? Não podemos generalizar, pastor Cris. Pois bem, mas isso é o retrato da igreja contemporânea, aonde não há mais respeito, aonde pessoas saem do monte para orar e bandidos saem à espreita. Quais foram as diretivas que o Senhor deu para essas pessoas, para que eles saem das suas casas e vão para uma mata fechada, onde tem ladrões, estupradores e assassinos? Vejam essas páginas policiais. Pois, por parte do Senhor, eu vos digo, estamos chegando nos dias finais. Já ouviu falar de guerra? Vejam os relatos, como a Europa está se preparando. Veja aí, vejam as manchetes. Vejam os acordos pretendidos entre a Ucrânia e a Rússia. Acordos feitos e acordos que estão falhando. Veja aí. Vejam os tratados de paz entre Gaza e Israel e os interesses de Israel por Gaza.
Pois, amados, o amor de muitos já está se esfriando. Veja o que está acontecendo na natureza. Vejam os terremotos. Vejam as tempestades e os tornados. E vejam agora esse noticiário. Coloca a imagem, por favor. O pai matou o seu próprio filho. Agora veja isso. O filho matou a sua própria mãe depois de ser batizado. Pois, amada igreja, assim diz o Senhor nessa noite. Muitos estão procurando feiticeiros para serem curados. Não estão se libertando da possessão maligna, dos vícios. Não estão se libertando da imoralidade. Os demônios estão possuindo pessoas dentro da igreja evangélica, assim como os demônios possuíram os porcos de Gadara. Pois, amada igreja, é necessário um Elias para perguntar: aonde está o Deus desses? Por acaso em Israel há um Deus? Por que esses estão consultando bruxos e feiticeiros? Por que esses estão esperando por milagres e por salvação, quando assim eles procuram feiticeiros? É necessário que o tormento que estava sobre Saul venha sobre essas pessoas? É necessário que os endemoniados de Gadara se manifestem nas igrejas? Será que também é necessário com que líderes se lancem no fogo ou na água e presos em grilhões ataquem outras pessoas? Será que é necessário a manifestação de possessão para que todos vejam o quão errado está o sistema que se diz ser evangélico? Para esses, os escândalos já não bastam mais? Pois, amada igreja, o que virá será ainda pior. Isso mesmo, pior. Agora, é necessário que chegue o momento certo em que o joio será lançado no fogo. Não é mais o tempo do crescimento do joio e do trigo, diz o Senhor, mas é tempo de separar o joio do trigo. É tempo de lançar o joio para ser queimado. É tempo de lançar o trigo nos celeiros, pois esse tempo já se aproxima. Na velocidade da luz, no piscar de olho, as duas testemunhas saíram com panos de saco de estopa a profetizar sobre as nações. Não serão apenas homens a sair profetizar. O poder do Senhor estará com eles. Um abrirá a boca para o sol e também para a lua, e irá dizer: lua, pare, e sol também. E os ponteiros do relógio irão parar até que se cumpra a profecia de chuvas de pedras. Outro profetizará sobre as águas do Nilo e também sobre as águas do Rio Jordão. E elas se transformarão em sangue. E as águas dos rios e dos mares se transformarão em sangue, e todo Israel verá as águas do mar da Galileia em sangue.
Um profetizará a ruína e a desgraça de líderes ímpios, e outro profetizará a desgraça dos religiosos. Pois assim diz o Senhor: todos os dias a igreja contemporânea está se lambuzando na lama como uma porca que foi retirada de um chiqueiro, mas ao perceber que não estava mais no chiqueiro, pelo seu faro, ela retornou para o chiqueiro e encontrou a cerca do chiqueiro aberta. E quando se deparou com a lama, ela começou a rolar e a rolar. A igreja evangélica contemporânea brasileira aprendeu muito cedo a expulsar demônios. Mas hoje tem recebido esses demônios, com 7 piores, junto daqueles que saíram dela. Assim diz o Senhor. É como um cão que tem uma indisposição alimentar. Vomita, mas quando vê o alimento que vomitou, parece ser tão bom a seu paladar que o come de novo. É nojento, não é? Mas é assim que o Senhor vê. Que a verdadeira noiva se prepare para o combate. E o combate está nas planícies de Megido. Que a verdadeira noiva não se associa com a política, não se associa com o ecumenismo, não se associa com o engano. Que a verdadeira noiva se prepare, pois aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Estão me ouvindo aquelas que estão se preparando? Precisas tu que eu grite ainda mais forte? Aí vem o esposo. Ele está vindo. Abba, Pai. É a realidade de um sistema cujo muitos estão se alimentando e sequer reagem, pois o Senhor nessa noite os comparou a Eli, aquele que está a balançar, que tolera a falsa profetisa, que tolera Ofni e Finéias, a prostituição dos filhos de Eli, porque talvez dizem, eles prestarão conta. Mas são esses que ministram nas suas vidas. São esses que impõem as suas mãos sobre a vida daqueles cujos essa noite estão alguns a me ouvir, mas dizem, isso não é meu problema. Sim, é problema sim, porque alguma coisa o Senhor tem contra ti, ó Tiatira. Tu toleras a falsa profetisa. E se não se arrepender, a mão do Senhor pesará contra ti. Porque até então, a sua misericórdia tem te alcançado. Mas essa palavra veio até ti para se você abrir os seus olhos e se juntar com os verdadeiros profetas, aqueles que não irão temer Jezabel, muito menos o sistema de Acabe. Adonai, eu lhe agradeço, pois é necessário que o povo veja a realidade dos bastidores
de uma igreja que marcha para Jesus, de uma igreja que se agrupam no plenário da política em Brasília e gritam, unidos, levantando a bandeira brasileira e diz: somos evangélicos. Mas o Senhor está abandonando essa igreja que se tornou pior que os idólatras, porque misturam muita verdade, mas também com muito fermento. Que aqueles que estão a me ouvir tomem posição, tomem atitude e assim saiam desse sistema. Não temem, pois há mais 7.000 que não se prostraram diante de Azerá e de Baal. Obrigado, Senhor. Essa foi a palavra de hoje, nessa terça-feira. O que farás depois de uma palavra dessa? Permanecerás tu no comodismo ou reconhecerás os profetas dessa geração? A advertir a noiva, a acordar aquela que dorme. Pois se você é uma daquela que está dormindo e hoje o Senhor te despertou, não volta a dormir. Acorda e vai comprar azeite antes que seja tarde. Ainda há tempo de você comprar azeite para aqueles que hoje acordaram. Mas aonde, Pastor Cris, posso buscar azeite? Nesse ministério tem azeite de sobra para você encher a sua lâmpada, a fim de que você e sua casa possa trazer a luz no seu lar. Faça tu parte da Online World Church. Nós iremos discipular a sua vida. A distância, Pastor Cris, sim, a distância funciona muito bem. Faz anos que estamos fazendo isso. E quantas vidas são transformadas. Se não tem uma igreja séria ao lado da sua casa, por que serás tu religioso dizer não, somente uma igreja física? Nós cuidaremos de ti, discipularemos a sua vida, lhe orientaremos sobre assuntos. Estaremos apresentando um braço, um ombro, para se aliviar o seu fardo. Haverá um discipulado. Te ensinaremos acerca de compromisso com o Senhor. Mas se verdadeiramente tu quer, então sim, teremos nós compromisso contigo. Mas para isso, deves tu se decidir. Lhe aguardamos. Como fazer parte desse ministério? Vocês estão vendo aqui o QR Code. Você pode aproximar seu celular. Faça-o agora, é fácil. O seu leitor irá ler do telefone, ler aquela codificação e diretamente irá acessar o cadastro. E para os antigos, se prefere, você pode entrar no meu site, no crisduran.com.br. Fácil, crisduran.com.br. Verás uma janela escrito online. World Church Online, para lembrar mais fácil. Aperta a janela e já poderás preencher o seu cadastro e teremos o prazer de lhe receber. Meus amados, realmente todos esses escândalos que foram apresentados por amor. A quem, Pastor Cris? Aqueles que ainda são sinceros. Aqueles que ainda têm uma fé genuína. Mas antes de que isso se perca,
e a mente de muitos seja cauterizada e não tem mais nada que fazer, um Davi que é Davi vai lá e resgata a ovelhinha antes que seja tarde. Então, salvam-se quem puder e nós te aguardamos nessa caverna, representativamente uma igreja cujo há pessoas que querem viver um evangelho de verdade. Um grande abraço para todos vocês, lembrando que próximo sábado nós iremos nos encontrar às 21 horas e, se necessário, creio que é necessário, compartilhe essa palavra. Até sábado que vem.